Bem-vindo a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Vamos dar uma olhada aqui no trechinho do Fala Beloso, onde ele destacou tudo sobre Nino e Danilo. É isso mesmo, a cria da academia aí pode pintar no Verdão novamente. O Veloso trouxe tudo para a gente de informações aí exclusivas. Também o trechinho aqui do Aqui é Parmeira, onde ele falou de Bruno Rodrigues, do mercado da bola e de tudo sobre o Verdão. E para finalizar o vídeo, um trechinho aqui dos donos da bola, onde o Neto é de boca aberta com os investimentos do Verdão. Fique até o final do vídeo, deixa aí no comentário a opinião de vocês, deixa o like, vambora lá. Vamos esclarecer qual que é a situação hoje do Nino. Fui atrás de informação e quero passar tudo certinho aqui para vocês. O que está acontecendo com esse jogador, que seria uma boa contratação, ótima contratação. Esse jogador que está no Zenit hoje, e o Zenit está fazendo jogo duro, hein? Não quer liberar. Jogador importante, titular. O Zenit brigando pelo título russo, né? Está um ponto atrás do Krasnodar. 40 pontos tem o Krasnodar, 39 tem o Zenit. Faltam 12 rodadas para terminar o campeonato russo, né? E o Zenit está na briga, está no páreo ali, um pontinho só. E o Nino é jogador importante, mas seria importante para o Palmeiras também. Por isso a investida nesse bom jogador, passagem pelo Fluminense, né? Marcante, campeão lá no Fluminense. E finalmente a gente viu um perfil diferente do Palmeiras nas contratações, né? Jogadores experientes, 28 anos tem o Nino hoje, vai fazer 29, acho que o mês que vem. Campeão. E chega, né, com uma condição diferente do que a gente viu na temporada passada, as contratações que chegaram. Meu Deus, né? Mas agora a coisa melhorou. Já chegou Arias, já chegou Marlon Freitas. Agora o nome, a bola da vez aí é o Nino, que seria uma ótima contratação. Então vamos lá. O que está pegando? O Nino foi contratado pelo Zenit por 5 milhões de euros, tá? E o Palmeiras fez uma proposta de 10 milhões de euros, que tá ok para o Zenit. A proposta tá ok para o Zenit. Só que o Palmeiras quer esse jogador agora, para começar a jogar nesse momento, para se apresentar, integrar o elenco, se adaptar, se conhecer os companheiros e estar à disposição do Abel. E a janela fecha daqui 2 semanas, né? Final do começo de março agora, fechou a janela, baixou a porta do mercado, quem comprou, comprou, quem não comprou, quem chegou, chegou, quem não chegou, só depois da Copa do Mundo. Então esse é o problema e o Palmeiras gostaria muito de contar com o jogador nesse momento. Como o Zenit também, qual que é a solução? Qual que é a solução? A mesma de sempre, dinheiro. Sempre é isso. Sempre essa é a solução para todos os problemas, né? Então é o seguinte, o Zenit nesse momento está pedindo um bônus, aí uma multa, né? Como queiram, de mais, além dos 10 milhões, mais 5 milhões de euros para liberar o Nino nesse momento. Porque realmente não interessa para o Zenit liberar um jogador que é titular e o time aí brigando para ser campeão. E aí que o negócio deu uma enroscada. A informação que eu tenho é que o Palmeiras chegou a oferecer mais 2 milhões e meio, ou seja, um montante de 12 milhões e meio para a contratação do Nino. E aí o negócio está parado por aí. Agora, eu acho que a gente precisa, vamos avaliar um pouco esse momento aí. O Nino chegaria agora ou o campeonato russo termina dia 17 de maio. 17 de maio, hoje 17 de fevereiro, daqui a 3 meses, 90 dias. Falta para terminar o contrato. O contrato não, né? Esse período que o Zenit gostaria e quer contar com o Nino lá. Então, nesse período, e claro que depois tem que abrir a janela de novo, o Palmeiras, o Paulistão não dá, né? Não dá para escrever mais o Nino. Mesmo que ele viesse aí semana que vem ou na outra, já não daria mais para contar com o Nino para o Paulistão. O Paulistão já está acabando. Estamos aí nas quartas de final nesse final de semana, no outro semifinal e final. Pronto, acabou. Então não dá para contar com o Nino para o Paulistão. Aí eu fui ver datas da Copa do Brasil. O Nino perderia chegando depois da Copa do Mundo, na janela de transferência do meio do ano, ele perderia a 5ª fase da Copa do Brasil. Aí em seguida vem as oitavas de final. O Palmeiras passando então pela 5ª fase, que é a primeira que o Palmeiras disputa, o Palmeiras já entraria nas oitavas de final e aí, se o Nino chegar na janela do meio do ano, já pode jogar, que vai ser só em agosto, só em agosto. Então o Nino estaria livre, liberado para jogar. E a Libertadores? A Libertadores é o seguinte, como o Paulistão já foi, o brasileiro está rolando, mas aí tem muitas rodadas até o fim do ano, né? A Libertadores ele perderia a fase de grupos.
fase de grupos. Entraria também na fase decisiva, que é em junho, as oitavas de final. Então poderia contar com esse jogador. Então é o seguinte, o resumo do negócio. Poderia contar com o jogador a partir das oitavas de final da Copa do Brasil e das oitavas de final da Libertadores. Eu acho que é ok. Eu acho que isso não precisa ser um empecilho. Se realmente o Zenit bater o pé que quer que o jogador fique, o Palmeiras não chegar nos valores, você fecha negócio agora, contrata o jogador, assina, deixa tudo pronto, e aí o jogador vem no meio do ano, depois que terminar o Campeonato Russo, aí vem para cá, depois do maio, né? Termina em maio, vem final de maio, dá uma descansada ali em junho, porque tem Copa do Mundo. Aí se apresenta quando o time voltar, treina e pronto, tá tudo certo, tudo regularizado, regulamentado e tá com o jogador liberado para jogar. Eu só acho que não pode ser um empecilho essa história de poder contar só com o jogador, porque o Paulistão já foi, onde a fase da temporada vai se afunilar, fase decisiva, que é da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão, vai poder contar com o jogador. Então eu acho que isso não precisa ser um empecilho para a contratação do Nino, que é um muito bom jogador, hein? 28 anos para 29, vai chegar e ajudar muito o Palmeiras. O outro nome, que saiu aí o burburinho já, saiu, o Palmeiras inclusive esteve muito próximo de trazer o Danilo, lá do Botafogo, aquele período que estava sem receber direito de imagem, fundo de garantia, o Palmeiras estava muito próximo de trazer de volta. E aí não aconteceu. Mas agora, o Botafogo foi desclassificado lá do Campeonato Carioca, e a gente sabe que não vive bons momentos financeiros lá o Botafogo, está com dificuldade mesmo financeira. E o Danilo está muito interessado em voltar para o Palmeiras. E sem dúvida nenhuma, para mim, essa contratação do Danilo seria mais importante até do que trazer o Nino nesse momento, ou mesmo no meio do ano. Se fosse para escolher uma das duas, qual que você prefere? Vou trazer um só, Danilo. Danilo, por quê? Porque acrescenta muito. Aliás, é artilheiro do brasileiro, né? Um dos artilheiros do Brasileirão. Danilo joga muito, vai fazer com que o Andréas possa ser aproveitado mais à frente, vai jogar do lado do Marlon Freitas, sem dúvida um jogador que vai acrescentar muito se o Palmeiras conseguir essa contratação. O Palmeiras realmente, graças a Deus, a gente está vendo que mudou o perfil, jogadores consagrados, campeões que estão chegando para essa janela e muito importante, jogadores de peso que chegam para jogar. E foi para o Cruzeiro de forma oficial, já chegou em Minas Gerais, vai fazer os seus exames médicos, vamos torcer muito para que ele passe nos exames médicos, mas o jogador de 28 anos retorna para o seu ex-clube, Palmeiras contratou ele por uma bala do Cruzeiro, quando o Cruzeiro estava na Série B, e agora ele está voltando lá por empréstimo até o final do ano, em um negócio ruim para o Palmeiras, porque o Palmeiras vai pagar mais da metade do salário do atacante. Ele que ganha cerca de 700 mil reais. Putz. Péssimo negócio pro Verdão, mas não tem muito o que fazer, né, rapaziada? O Bruno Rodrigues é fraco, teve 2 anos de uma lesão gravíssima. Que time no Brasil ou no mundo pagaria 700 mil reais? Ou pagaria metade do salário dele em um empréstimo arriscado para esse clube? Então, assim, a gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar. Eu não tenho crítica a fazer à diretoria do Palmeiras nessa negociação porque é um jogador bem mediano. A crítica foi para quando o contratou, lá atrás. Não se pode pagar o que pagamos com um salário tão alto para um jogador muito mediano. Agora não tem muito o que fazer, é um péssimo negócio para o Palmeiras, mas é o que tinha para hoje, não é mesmo? Agora, excelente negócio pode acontecer com o Nino, mas ainda tem entraves. Nino é o zagueiro plano A do Palmeiras para fazer a dupla de zaga com Gustavo Gomes, porém esbarra ainda na negociação com o Zenit. O Palmeiras deu uma cartada final. Faltam aproximadamente 2 semanas, se eu não me engano, para o término da janela de transferência. E nessas 2 semanas do encerramento da janela, o Palmeiras tem que contratar Nino para ele chegar agora. Ou o Palmeiras faz um acordo com os russos para que ele chegue no término da temporada deles na metade do ano nossa aqui, tá bom? Julho acaba a temporada do futebol europeu. É a metade da temporada aqui do futebol brasileiro, ali para na época da Copa do Mundo, dá tempo dele chegar, se adequar aos jogadores, ao elenco do Palmeiras, né? Então, assim, o Palmeiras vai tentar uma cartada final, se caso os russos não aceitarem liberar agora, que pelo menos eles aceitem uma negociação para a metade do ano. E o Palmeiras quer fazer um pré-contrato com o zagueiro brasileiro ex-fluminense. Por enquanto, não teremos Nino
para agora. Por enquanto, no futebol tudo pode mudar, só que lidar com os russos é muito mais do que dinheiro, eles não precisam de dinheiro, o dinheiro não é o foco deles, eles querem o Nino, eles têm a prioridade de ter o titular da equipe deles, que é o zagueiro brasileiro, até o final da temporada deles, que é o meio do ano. Então vamos aguardar para que pelo menos o Palmeiras consiga convencê-los para já assinar um contrato e eles liberarem Nino na metade do ano para nós. Já seria alguma coisa. Até a metade do ano dá para o Palmeiras ir aí com o que temos no setor defensivo. Agora, para metade do ano para frente, que é onde a gente vai disputar finais de Libertadores, finais de Brasileiro, de Copa do Brasil e tudo mais, precisamos de um zagueiro como o Nino. Olha o Palmeiras aí, ó. Olha o Palmeiras. Lucas Evangelista, eu gosto dele, mas ainda não provou ser titular. Ele tava titular até machucar, né? Ah, Mikael, não vai dar. Já foi. Kelvin, então não vai dar. Kelvin, não vai dar. Jefté, não vai dar. Emiliano Martins, não vai dar. Andrés Pereira, vai dar. Facundo Torres, isso aí é dançar com a irmã. Já foi. Isso aí eu já sei que já foi. Falei pra você que não jogava nada, Veloso. Ramon Sousa, só mentira. Só mentira. Paulinho, ninguém sabe. Ninguém viu, é igual cabeça de bacalhau. Ninguém viu. Previsão pro mês que vem. Orelha do quê, Cascão? Ah, para. Previsão pro mês que vem, tá? Ah, mês que vem eu também, Veloso. Mês que vem eu também. Você tem uma previsão pro mês que vem? Eu tenho a previsão do mês que vem que a Globo me quer. Me quer fora do mundo. Paulinho e Vitor é uma dupla sertaneja? A Globo vai me levar no lugar do Luciano Huck. Ó, se a Globo botar eu no lugar do Luciano Huck de domingo, eu dobro a audiência. Pô, que teta, cara. Mamão com açúcar. Ó, vem aqui fazer programa todo dia, irmão, pra você ver. Faz programa todo dia aí pra você ver se você aguenta. Agora essas conversinhas. Que por sinal agora virou amiguíssimo da Virgínia, né? Total de gasto, 690. Aí, 2026, Veloso. 2026 mudou o perfil de contratações, jogadores que chegam prontos já para jogar, né? E veste a camisa. Então, Carlos do Marlon Freitas, com experiência, com liderança, que estava faltando para esse time também. A Virgínia não foi lá no Domingão do Faustão, não. Domingão sempre é do Faustão. Até o mundo acabar, o Domingão é do Faustão. Pô, você perguntou pra Virgínia o negócio da pomada? Do Dil? Eu perguntava, filha, o que aconteceu com você? Nós temos que ensinar o povo, né? O que aconteceu com o Dil? Ele perguntou, por que caiu? E a pomada? Cadê a pomada? Não é verdade? E o Zé Felipe? Não é verdade? Como é que tá as coisas? Quem que é o cara? É o Vini agora. É o Vini. É o Vini. Que é um amor incrível, né? É o Vini. É uma paixão, assim, maravilhosa, diga-se de passagem. Vamos lá. Jogadores que saem. E aí, Quesada, o que você pensa disso? 905 milhões. O Palmeiras gastou 1 bi. O Corinthians não tem 600 milhões para pagar o estádio. O Palmeiras pagou 1 bi, Quesada. O Palmeiras gastou o que o Corinthians arrecadou na temporada de 24 na virada de 25, né? 1 bi e pouco. Eu acho que o grande erro aí... Ele ganhou 3 títulos, 2 anos passados e 1 esse ano. O Corinthians. Não é louco isso? Mas eu também disse... Não, peraí. Agora você espera que eu tô falando. Claro, pô. Não posso falar o eu tô esperando. Eu tô Vai, esperando. Vai, fala. Eu errei na minha análise, porque eu também achei que 24, 25 o Palmeiras ia ganhar um monte de coisa e não ganhou nada. Esse ano eu acho que o Palmeiras vai ganhar alguma coisa, mas posso errar também. Só um erro que tem aí, tá? Qual seria? O Andreas Pereira tinha que ter sido contratado antes do Mundial. O Everton. Se o Everton não tomasse aquele frango contra o Chelsea, o Palmeiras ia pro Mundial e ganhava o Mundial contra o Fluminense. Fluminense era semi. É, semi, né? Semi era o Fluminense. Ia pra final. Aí pegar o Chelsea, aí não tudo tem bem. jeito, não. Não era o Chelsea. Não. Ia pegar o Paris Saint-Germain. Ia pegar o Paris Saint-Germain. Era pior ainda. 8-1, né? Mas ia pra final. Só não foi pra final porque o seu Everton tomou um baita frango. Frango de juvenil. Frango. Mas frangaço. Em relação a esse dinheiro, a esses jogadores que contrataram, Palmeiras contratou bem demais, né, Souza? Contratou, né? Esse Marlon Freitas e o Di Arias são 2 bons jogadores. Eu gostei do último jogo do Palmeiras, né? Você gostou, Souza? Gostei, contra o Internacional. Você gosta mais do que, Souza? Botou a bola no chão, girou Você bola. bota a bola no chão, Souza, você joga? Tô botando a bola no chão. E dando sequência às informações aqui, família Palmeiras, vamos aqui na matéria publicada pelo GE lá, onde eles falaram: Palmeiras não deve ter Nino agora e tenta definir contratação para junho.
sobre isso o vídeo aí, o Veloso falou bastante sobre isso. O rapaz aí também do aqui a Parmeira destacando essa questão também do Bruno Rodrigues e falando também sobre o Nino após essa matéria que publicaram no GE, que pelo jeito teremos que aguardar até o meio do ano. Mas como o Veloso destacou, a gente sabe que ele não perderia, digamos assim, partidas muito importantes nas Copas, né? Por exemplo, na Copa do Brasil ele só perderia a quinta fase aí que o Palmeiras entra e geralmente não é um time tão forte assim. Aí ele poderia jogar já as oitavas. E na Libertadores perderia a fase de grupo. A gente sabe que nos últimos anos aí na fase de grupo, o Palmeiras ainda geralmente faz a melhor campanha geral. Então, assim, ele perderia partidas importantes, podemos dizer, no Campeonato Brasileiro, aí, que cada rodada é muito importante. Mas ele chegando no meio do ano já seria de grande valia aí para o final da temporada, o restante dela. Beleza? Porque a temporada é muito longa, tem muito jogo até dezembro aí. Mas dando sequência aqui na matéria do GE, vamos lá. Zenit resiste para liberá-lo imediatamente, mas zagueiro segue com o plano A no Verdão. Há 2 semanas do encerramento da janela de transferências no Brasil, o Palmeiras ainda tem Nino do Zenit como prioridade para reforçar a zaga. A transferência não deve acontecer neste início de ano, porém o Alviverde mantém o interesse em contratá-lo, tentando viabilizar o negócio em junho, quando encerra a temporada na Rússia. Ele tem contrato com o Zenit até junho de 2028 e o clube não abre mão do zagueiro neste momento da temporada, em que disputa para ser campeão da Liga da Rússia. O Palmeiras, por sua vez, continua disposto a fazer negócio, mesmo que no meio do ano, por vê-lo como parte de um projeto maior que apenas a montagem do elenco neste primeiro semestre de 2026. O cenário ideal para o Alviverde seria acertar a contratação agora e recebê-la em julho, mas ainda não há acordo com o Zenit. Em relação ao staff do atleta, o Palmeiras avançou nas tratativas no início de fevereiro ainda e chegou a enviar um representante a Abu Dhabi para tentar destravar o negócio com o Zenit. Eita, novela longa, hein? Ele deixou o país, porém, a caminho da Inglaterra para finalizar a contratação de John Arias, sem ter acordo com o clube russo aí, o Zenit. Enquanto isso, o clube mantém conversas com outras opções para a posição, ainda sem nomes revelados. Antes mesmo de Nino, chegou a sondar Igor Júnior do Brighton, que a gente trouxe aqui no canal. Essa sondagem do Palmeiras aí teve interesse no zagueiro da Premier League, mas sem avançar além da consulta. Desde o início da temporada, o Palmeiras contratou Marlon Freitas, um baita reforço, né? Tá jogando muito bem, e John Arias, que está próximo da estreia, para o meio-campo e ataque, tendo agora a zaga como prioridade diante da saída de Mikael para o Inter Miami. Estão no clube agora os zagueiros Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux e Benedetti. Bom, na minha opinião, esses três zagueiros aí, Benedetti é da base, tem muito aí para crescer no futebol, mas o Gustavo Gomes, o Murilo e o Fux já quebram um baita galho, né? Mas o Nino chega para ser a cereja do bolo, aquele plano de carreira longo, né? Igual o Gustavo Gomes tem tendo, tá tendo no Verdão desde que chegou, e ele tem menos de 30 anos, e a gente sabe que para a vida de zagueiro, a longevidade no futebol, ela é bem elevada. Então ele seria aí para chegar e tomar conta da zaga do Verdão. Mas vamos aguardar essa informação aí publicada pelo GE, que o Palmeiras não deve ter o Nino agora e tenta a contratação para a Júnior. Como eu disse, se vier, já vai ser de grande valia para o restante da temporada. E a gente finalizou o vídeo com o Neto aí, o programa de ontem, falando bastante sobre as contratações do Verdão. Ele, como sempre, deu aquela alfinetada, né? Em alguns que não renderam, como o Facundo, enfim. Mas a gente sabe que os coaches do Palmeiras, né, analisa o jogador, às vezes na liga que ele tá, uma liga mais fraca, mas ele está se saindo bem, e acaba trazendo. Tem uns que deu certo, como teve o Botafogo com o Thiago Almada, né, que era da MLS, a mesma liga do Facundo, do Mikael, e acabou jogando muita bola no Brasil. Mas outros casos não dão tão certo assim. E o Palmeiras acertou nessas duas desse ano, Marlon Freitas e John Arias, um nível assim acima, como o Veloso também disse. O Palmeiras está mudando a mentalidade, trazendo jogadores mais cascudos, jogadores mais prontos, né, para reforçar o seu elenco. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Deixe aí no comentário a opinião de vocês, deixe o like e até a próxima.